iniciar, então, a aula. Nós vamos começar apresentando para vocês aí alguns conceitos básicos em comércio exterior. E o mais básico de tudo é esse daí, balança comercial. A balança comercial é a diferença que há entre exportações e importações. Exportações, o que o país vende. Importações, o que ele compra. E, normalmente, isso é medido em dólares. Em uma balança comercial, você pode ter duas situações. Uma delas é o superávit. Isso significa um saldo positivo. As exportações, elas são maiores do que as importações. Portanto, o país está vendendo mais do que comprando. Ou então, um déficit, que é quando há um saldo negativo. Portanto, as exportações, elas são menores do que as importações. O país está comprando mais do que vendendo, né? Gastando mais do que recebendo. Ok? Além disso, turma, outro conceito importante que eu estou apresentando agora aí para vocês é o de livre cambismo. Essa é uma situação em que não há qualquer restrição para o comércio externo. Não há barreiras, não há impedimentos, não há limites. Livre cambismo, livre câmbio, livre troca, livre comércio. E o oposto de livre cambismo é o protecionismo. Protecionismo já é uma outra situação em que vai ocorrer a imposição de barreiras. Haverá limites, haverá restrições para o comércio exterior. Na maioria das vezes, essas restrições são feitas na forma de taxas alfandegárias, tarifas. O produto, quando ele entra no país, ele paga uma tarifa e se torna mais caro. Isso é feito, evidentemente, para proteger o produto local da concorrência que vem de fora. Mas não é só através de uma taxa alfandegária que se pode impor uma barreira protecionista. Pode ser também na forma de cotas máximas. Quer dizer, você coloca lá um limite de quantidade para a compra. Ou então, a prática de subsídios. Isso acontece quando o governo local ele paga ao produtor parte do custo da produção para que ele venda a um preço menor. Né? E aí também enfrente a concorrência vinda de fora. Ou ainda, barreiras fitossanitárias. Por exemplo, digamos que o rebanho bovino de um país está envolvido aí com o aparecimento de doenças animais. Aí esse país vai parar de vender a carne. Por quê? O comprador daquela carne vai recusar a mercadoria, visto que ela vem do quê? De um rebanho contaminado, doente. Então é uma questão de proteção, de segurança da própria saúde dos consumidores e para evitar, é claro, a proliferação daquela doença, né? Que ela se espalhe, ok? Além de outras maneiras ainda de barreiras comerciais. Ao longo da história do Brasil, nós tivemos momentos em que ocorreram superávites e tivemos momentos em que ocorreram déficits. Assim como, em parte da história do Brasil, nós praticamos o livre cambismo e, em partes da história do Brasil, nós tivemos um comportamento protecionista, colocando também barreiras ao comércio externo. Beleza? Muito bem. Seguindo agora. Principais parceiros comerciais do Brasil. Com quem o Brasil mais comercializa? E aí, em primeiro lugar, atualmente, está a China. Ela se tornou a principal parceira comercial do Brasil ao final da primeira década do século XXI, suplantando os Estados Unidos, que estão na segunda colocação. Aí depois, Mercosul e União Europeia.
Isso pode mudar um pouquinho de posição, tá? Isso pode variar ao longo do tempo. Vale lembrar também, pelo menos nesse momento que eu estou gravando a aula para vocês, estou gravando em outubro de 2023. Nesse momento, turma, nós temos uma tentativa, um esforço de que o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia passe finalmente a valer a partir de 2024. Após muitos anos de negociações, o acordo comercial foi finalizado em 2019, mas ainda temos aí alguns problemas, algumas questões pendentes, alguma dificuldade de ratificação do acordo. Então, neste ano de 2023, estão sendo feitos esforços para tentar fechar definitivamente essa questão, superar as últimas barreiras, e aí, quem sabe, em 2024, o acordo Mercosul e União Europeia possa valer na prática. Beleza? Além disso, vale lembrar também, quando o presidente Lula foi nosso presidente pela primeira vez, ele teve uma postura de tentar ampliar as nossas parcerias comerciais. Tá? Ele tinha, né, essa postura de diversificar, de abrir mais o Brasil ao comércio externo, defendendo o livre cambismo. E aí nós começamos a ampliar as nossas relações comerciais com a China, com a Rússia, com a Índia, com países do leste europeu, do continente africano e da América Latina. É aí que também começa a ganhar força aquele outro bloco chamado BRICS, que neste ano de 2023 foi sendo ampliado pela primeira vez e os novos membros começarão a participar efetivamente do BRICS em 2024. Perfeito? Muito bem. Além disso, para o comércio exterior, fazendo uma análise recente, sem precisar voltar muito no tempo. Na década de 2000, nós tivemos superávites, predomínio de superávites. Usamos estes superávites para pagar regularmente a nossa dívida externa, tanto juros quanto parcelas, e aí a dívida externa brasileira foi diminuindo. Ela vem diminuindo desde então e já não é um grande problema. Está devidamente equacionado. Na década de 2010, o que aconteceu? Nos primeiros anos da década de 2010, nós começamos a perceber uma redução dos superávites. Em 2014, tivemos um pequeno déficit de 3,9 bilhões de dólares. E daí em diante, de 2015 em diante, superávites que foram crescendo. E nessa década de 2020, também, superávites estão crescendo, e neste ano de 2023, apesar de ser ainda outubro, neste momento que eu estou gravando a aula, as projeções indicam que 2023 pode bater novo recorde em superávit, talvez chegando a um saldo positivo de 90 bilhões de dólares. Muito bom, ok? Aí está o gráfico, né, referente ao período 2010-2020. Veja, aqui, neste período, foi o momento que nós tivemos um pequeno déficit com as importações acima das exportações. E, na maior parte da década, superávites. Perfeito? Isso daqui você encontra na sua apostila, não é necessário que, neste momento, você observe todos esses números. Depois, com calma, você pode consultar o seu material. Produtos que o Brasil exportou mais em 2022. Veja, grande destaque para matérias-primas, óleos brutos, minério de ferro, soja, outros produtos agrícolas, secundariamente percentuais menores de produtos industrializados, em grande parte semi-manufaturados. Ok? E aqui um outro quadro, que é a visão geral dos produtos que o Brasil importou em 2022. E aí você pode perceber um peso enorme nas nossas importações,
de produtos industrializados, manufaturados e produtos de alta tecnologia. Ok? Bom, aqui, turma, num período mais longo, verificando o saldo da nossa balança comercial, a gente vai conferir que o agronegócio, ele ultimamente, tem tido um peso muito grande nos saldos positivos da nossa balança comercial. Mas não são apenas os produtos do agronegócio, minérios também. E aí é que está a questão importante. O Brasil, nestes últimos 10, 15 anos, se tornou um grande exportador de matérias-primas ou commodities, matérias-primas vegetais, minerais e animais. Nada contra ser forte em exportar commodities. Agora, o problema é que nós perdemos força, nós perdemos competitividade no mercado mundial na exportação de produtos industrializados. Na relação comercial com a China, por exemplo, nós temos superávites com a China, mas nós exportamos muito mais matérias-primas, soja, minério de ferro, petróleo, e importamos muito mais produtos industrializados, como, por exemplo, máquinas, equipamentos eletrônicos, produtos de maior tecnologia. Perfeito? Então, isso nos preocupa um pouco, é claro. Tá? Bom, vale a recomendação final agora para esta aula, né? Procure ler o conteúdo deste módulo no seu material, leia com atenção, veja os mapas, veja as informações quantitativas na forma de gráficos, de tabelas, e procure fazer os exercícios. Havendo dúvidas, nos procure para esclarecer. Tudo bem? Bons estudos para você, tá? E até a nossa próxima aula. Um grande abraço.